Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos estudar um texto escrito pelo irmão Fabrício Freitas. Ele é lá de Brasília, do Distrito Federal, e escreveu o texto chamado Libertação e Missão. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Então, vocês já sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. Não ajudei a escrever, não contribuí com nada. O que eu faço então? Humildemente eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Quero também pedir da forma humilde, que se vocês acharem por bem que vale a pena, que compartilhem esse nosso devocional para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus possam vir a conhecê-lo e para aquelas que conhecem a Jesus possam ser edificados. E não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus e a gente sabe, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Bem, hoje é a nossa sexta-feira, a gente chama Sexta-feira com Cristo. E ao final a gente sempre faz uma pequena oração referente àquilo que nós estamos estudando. Convido vocês a orarem comigo para que o Senhor possa nos abençoar ainda mais. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos colocá-la em prática. Ó Senhor, que a gente não tenha preguiça de entender aquilo que o Senhor nos ensina, que nós possamos valorizar a liberdade que temos de poder usar uma Bíblia, orar, passar um tempo contigo. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Marcos 5, de 1 a 20. É uma história que a maioria de nós conhece, né? Que é quando Jesus encontra um homem que estava endemoniado, e aí Jesus faz com que aqueles demônios sejam enviados a porcos, e o homem é liberto, e aí ele muda totalmente de vida e passa a testemunhar aquilo que ele viveu, né? Testemunhar a cura dele. O que a gente vai aprender nesse texto que nós vamos ler, nesses 20 versículos? Primeiro que Jesus tem autoridade sobre todo o mal. Não há nada que possa resistir ao nosso Deus. Então, mesmo diante de uma legião de demônios, Jesus vai lá e pá! Então, os demônios reconhecem o poder de Jesus, né? Não há quem não reconheça. E a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Outra coisa que a gente vai aprender é que existe uma transformação radical. Não há quem se encontre com Jesus Cristo que não seja transformado radicalmente. E aquele homem, o homem que foi curado por Jesus, ele passa de um estado de desespero e de isolamento para quê? Para uma paz incrível. E da paz ele já vai cumprir a missão dele, que é falar para as outras pessoas aquilo que ele vivenciou com Jesus. Outra coisa importante que a gente aprende nesse texto é que existe inclusão e compaixão. Jesus vai até uma região que não era de judeus, eram de pessoas que não eram de homens que não eram judeus, era uma região gentia. O que ele faz? Ele mostra que a palavra de Deus é para todo mundo, tanto faz se é judeu ou se é gentil. E outra coisa grande que acontece é o testemunho pessoal, porque Jesus pede para aquele homem que conte para as outras pessoas a sua história, mostrando o valor da experiência que ele viveu, e quando ele fala da experiência que ele viveu, ele está evangelizando, contando as boas novas do evangelho para outras pessoas. Vamos ler? Marcos 5, de 1 a 20. E diz assim, ó. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias
o podia alguém prender. Por quê? Tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E ainda ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Amém? Bom, irmãos, então, nosso texto chama-se Libertação em Missão. E o versículo escolhido pelo irmão Fabrício Freitas é o 19, parte do 19, que diz assim: Conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você. Ora, nesse trecho que a gente acabou de ler, a gente encontra um homem cuja situação era super mega desesperadora. Ele não tinha um relacionamento pessoal com Jesus, ele estava atormentadíssimo por uma legião de demônios e ele vivia isolado, no estado de total desespero. Imagina, dia e noite, os caras punham algema, punham não sei o que, ele despedaçava tudo, devia se machucar, né? Ele morava entre os sepulcros, lá no meio do cemitério, sei lá como é que chamava aquele lugar lá onde se punham os mortos. E ele era completamente dominado por forças malignas. A vida daquele homem parecia uma coisa que não tem solução. Eu sei lá quanto tempo que ele ficava lá andando pelos sepulcros. Mas o que aconteceu? Um dia, esse homem encontrou Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E aí, com poder e com compaixão, Jesus expulsou aquele mundo de demônio que estava naquele homem e restaurou a sanidade dele e devolveu a verdadeira identidade, né? Então, aquele homem voltou a ser quem ele era. Bom, mas a história não acaba aqui, não acaba com a cura. Jesus falou para ele ir lá para a família dele, para o povo dele, contar, né, o que ele tinha recebido dele. Então, Jesus deu uma missão, porque o hominho, ele queria ir com Jesus. Lógico, ele estava grato. Deixa eu ir com o senhor. Mas Jesus falou: não, volta lá, vai, compartilha o que Deus fez por você. Bom, então isso tudo mostra pra gente o quê? O poder de Jesus Cristo. Além disso, também mostra a importância da gente contar para as outras pessoas a transformação que ele faz na nossa vida. E é por isso que todos os dias eu faço esse devocional, porque para mim é muito importante compartilhar aquilo que Jesus fez na minha vida. Quem me viu e quem me vê. Eu ainda tenho muito a melhorar, mas o Senhor teve misericórdia de mim. E eu acho que
Aquele homem também pensou assim: o Senhor teve misericórdia de mim, vou compartilhar, vou falar o que Jesus pediu que eu fizesse. Então, Jesus oferece para a gente libertação. Ele oferece para a gente um novo começo. E assim como ele fez comigo, ele pode transformar a sua vida. Assim como ele fez com aquele homem, ele também pode fazer isso por você. Então, mesmo que você acha que talvez o seu caso seja sem solução, ou você acha, eu sou mal demais, ou já fiz tanta coisa errada, eu acho que para mim não tem jeito. Olha só, seja a situação, você mesmo, sempre haverá uma solução com Jesus Cristo. Então, como hoje é a nossa sexta-feira com Cristo, eu convido a você fazer essa pequena oração, que diz assim: Senhor Jesus, eu me sinto preso e sem saída. Liberte-me das correntes que me prendem. Ajude-me a viver uma nova história e a compartilhar a esperança que encontro no Senhor. Amém. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, Jesus oferece verdadeira liberdade. Bom, e agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que, pra gente que sabe que fomos libertos e temos uma missão, para nós o abraço dá super certo. Então, vamos abraçar. Lembra também do nosso versículo desse ano, que é Salmo 25:15, que diz o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu vou falar tchau, eu me despeço com a frase de Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.